Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra que cura, que salva e que liberta. E hoje a palavra está no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. E a palavra nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, ele diz: por mais sofrimento que nós estejamos passando aqui nesta terra, tem algo glorioso, tem algo grande a ser revelado em nós. E o que é este grandioso, esta glória grandiosa a ser revelada em nós? A vida eterna. Aquilo que Jesus Cristo nos deu através do seu sofrimento, através da sua morte. Ele nos deu a vida eterna, porque através do sofrimento de Cristo, Ele comprou, Ele pagou os nossos pecados. E sua ressurreição, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, foi para isso, para que nós também tenhamos a vida eterna. Esta glória que Ele está falando aqui é a vida eterna. E a palavra diz que lá não haverá choro, não haverá desordem, não haverá perda, não haverá tristeza, não haverá tribulação. E olha que muitas vezes a gente pensa aqui nesta terra que a gente estamos passando por grandes aflições. Mas aflições maiores estavam passando aqui, os discípulos do Senhor. Aquele povo que estava começando a ouvir o evangelho, compreendendo e entendendo. Porque este povo, eles tinham uma aliança, a velha aliança. E aí quando Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo era o Messias, era aquele que veio para salvar e ele salvou, eles não compreenderam, não entenderam que não era mais para eles viver da forma que eles viviam. Mas aí o evangelho começou a ser pregado. E muitos não compreenderam e muitos não aceitaram. E porque não aceitaram, se tornaram rebeldes e se tornaram contra o evangelho. E até matavam, humilhavam, faziam coisas terríveis com aqueles que estavam se achegando a Jesus, com aqueles que estavam acreditando em Jesus. Então, quando ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, naquela época eram grandes sofrimentos. Além deles ter uma luta interior, uma luta da carne com o espírito, do corpo humano, do corpo adâmico com o espírito, eles também tinham uma luta lá fora, com as pessoas que não aceitavam, com os judeus, com os mestres da lei, com aqueles escribas, com os fariseus. Eles não aceitavam a palavra, eles não quiseram entender que Jesus Cristo era o Messias. E aí eles matavam, eles prendiam, eles batiam, eles humilhavam, eles tiravam aquilo, os bens materiais das pessoas, para que as pessoas viessem abandonar Cristo, abandonar a sua fé. Mas aquele povo não abandonava a fé, porque eles acreditaram, muitos viram Jesus Cristo e outros não viram. O apóstolo Paulo, entendendo e compreendendo esta palavra, ele diz: eu tenho certeza absoluta que tudo isso que eu estou passando aqui não é comparado com aquilo que Deus me deu. E povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, nós já temos a vida eterna. Só precisamos acreditar. Porque a graça, ela é de graça. Ele nos deu gratuitamente. Quando lá na cruz ele falou, está pronto, está feito, está consumado. Ele nos deu a vida eterna. Agora é necessário a gente se achegar até Jesus Cristo e Ele ser a nossa base, Ele ser a nossa fortaleza. Para quê? Para que nós também possamos receber dele, de Cristo, a vida eterna, esta glória que o apóstolo Paulo, escrevendo para esta igreja, estava dizendo que tem algo grandioso esperando por cada um de nós. Algo grandioso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu, nos deu de graça. Então, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, se achegue a Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou. Ele já nos comprou através do seu sangue. A palavra diz que o sangue de Cristo, ele limpa, ele liberta, ele justifica. É só
o sangue de Cristo que pode fazer isso. E quando a gente recebe o Evangelho, quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso único Salvador, a gente entra nesse contexto, a gente entra nesse texto, a gente entra nesta palavra, que existe algo grandioso, algo poderoso, que não pode ser comparado com qualquer luta, com qualquer aflição, com qualquer situação que nós estejamos aqui passando. Porque existe uma promessa, e esta promessa é a vida eterna, na presença do Rei dos Reis. Ele vai ser o nosso Pai, Ele vai ser o nosso Rei. E para onde a gente vai não existe choro. Creia na promessa de Deus. Creia que Jesus Cristo ressuscitou. Para quê? Para que todos nós que acreditar, que crê em Jesus Cristo, que crê no poder de Deus, que é Jesus Cristo, que crê na sua palavra, que crê na revelação da sua palavra, nós também temos a vida eterna, já temos a vida eterna. Nós não vamos mais morrer. A carne sim, porque a carne é adâmica, a carne é pecadora, a carne peca. Mas o Espírito, como disse Jesus Cristo, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então, igreja, tome posse da palavra. Tenha certeza absoluta que existe algo grandioso, algo glorioso esperando por cada um de nós. A vida eterna. Se achegue a Cristo, se volte para Cristo. Queira escutar o Evangelho, queira compreender a palavra da verdade e tenha certeza dentro do seu coração que Jesus Cristo, Ele limpou, Ele salvou, Ele justificou. Agora precisamos acreditar, precisamos viver uma nova vida na presença do Senhor, porque a palavra diz que todos aqueles que recebem Cristo é uma nova criatura. Nós não podemos fazer nada se não for através de Cristo, se não for através de Jesus. É Ele que faz em nós. Então, a nossa confiança depende totalmente de Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele nos limpou. Ele nos justificou. E precisamos dele para continuar de pé aqui nesta terra. Amém, igreja abençoada do Senhor. E no verso 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E toda a criação, toda a natureza, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ninguém sabe quem é os filhos de Deus a não ser o próprio Deus. Porque Ele nos dá o seu Espírito. A partir do momento que eu creio, que eu acredito na sua palavra, Ele derrama sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, o Espírito Santo do Senhor. E ali a palavra diz que nós estamos selados para o dia da redenção, comprados por Deus. Quando eu creio na palavra, quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu creio que Ele fez por mim, eu não posso fazer. Porque se a gente pudesse fazer, Deus não tinha mandado o seu Filho Jesus Cristo para fazer por nós. Então, a natureza, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. E quando vai ser essa revelação? Quando Jesus Cristo voltar. Todos aqueles que são filhos, que são igreja, que são herdeiro, que são povo de Deus, vai subir para os céus. E tudo isso que Paulo estava dizendo, que esta glória não pode ser comparada com o que nós estamos passando aqui, vai ser revelado naquele dia, porque nós não vamos ter mais sofrimento, nós não vamos ter mais aflições, nós não vamos ter mais perturbações. Mas para isso é necessário eu crer, é necessário eu acreditar na palavra, no Evangelho, no que Jesus Cristo fez, no poder de Deus. O poder de Deus é Jesus Cristo. O poder de Deus é a sua palavra. E esta palavra está em nossas mãos. Só precisamos meditar, estudar, compreender e acreditar na palavra do Senhor. Para quê? Para que a gente venha ter esta glória revelada em nós. Como diz, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não importa o sofrimento que você esteja passando. Confie, creia na palavra, creia na revelação da palavra do Senhor. E ele diz mais, que não é comparado nos tempos presentes, não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Existe uma glória, existe algo grandioso,
poderoso, maravilhoso, que Ele nos deu, que Ele nos prometeu. Mas para isso é necessário nós estarmos enraizados, conectados em Cristo Jesus. Eu não posso estar fora de Cristo, porque se eu estiver fora de Cristo, eu não tenho como subir, como ter esta glória revelada em mim. Porque esta glória só pode ser revelada através do Espírito. E esse Espírito só pode ser dado quando eu creio, quando eu acredito na palavra, quando eu acredito no poder de Deus. E o poder de Deus é Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado, para que a gente venha ter também esta glória. E aí a palavra no verso 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nesta terra existe um povo chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus, igreja do Senhor. E este povo vai morar nos céus. E esta palavra da glória revelada em nós é a vida eterna. É para onde a gente vamos. Igreja, tome posse da palavra. Coloque esta palavra dentro do seu coração e tenha certeza absoluta que existe uma glória para cada um de nós. E esta glória vai ser revelada para aqueles que permanecem no Senhor, mesmo diante das aflições, das tribulações, porque aqui este povo estava passando grandes, mas era grande tribulação, não era pequena, não era essas coisas que nós passamos hoje. É grande tribulações. Eles apanhavam, eles eram presos, eles eram condenados à morte, mas eles continuavam perseverando. E além do mais, as aflições exteriores, as aflições interiores que eles tinham dentro deles mesmos. A luta contra a carne, a luta do dia a dia para que eles não viessem mais fazer as suas vontades, o seu desejo. Então tudo isso acontece na nossa vida, mas diferente daquilo que eles passavam. Porque eles estavam todos os dias praticamente condenados à morte. Mas eles não desistiam de Cristo. Eles não desistiam de perseverar. Eles não desistiam de falar do amor de Cristo. Eles não desistiam da certeza desta glória que Jesus Cristo veio trazer para eles. E no verso 20 a palavra diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus. Igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, tudo está debaixo de cativeiro. Nós estamos debaixo do cativeiro. Por quê? Porque estamos neste mundo. Este mundo não tem nada de bom para oferecer a nós. Porque o próprio Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. O que é que Jesus Cristo está dizendo? Persevere, não desista, continue comigo, enraizado, conectado, continue na rocha. Jesus Cristo disse: eu sou a rocha, continue nela, continue firmado. Então a palavra é muito clara. Até a natureza está debaixo de um cativeiro. Até a natureza está debaixo da corrupção do mundo. Mas a palavra diz que vai chegar um dia que tudo vai estar liberto. Nós estaremos libertos desta corrupção. Nós estaremos libertos das tribulações, das aflições, do pecado, das trevas. Nós estaremos libertos de tudo isso. E aqui a palavra também diz que toda a natureza será liberta junto com os filhos de Deus. Então tudo que é de Deus vai ser liberto. Vai ter libertação total das coisas ruins que existem nessa terra. Porque nós já estamos livres do pecado e da morte. A morte não reina mais contra aqueles que são filhos de Deus. Mas ainda estamos nesta terra. Ainda estamos neste corpo pecaminoso. Neste corpo que quer coisas, quer fazer sua vontade, quer fazer seus desejos. E muitas vezes acontece de um cristão deslizar. Mas que todos nós possamos colocar dentro do nosso coração que Jesus Cristo, Ele fez, Ele salvou, Ele libertou. Ele justificou um povo que está nesta terra. E são seus filhos. E estes vão receber uma glória que por mais aflição,
por mais desespero, por mais que seja grande a situação na vida de cada um de nós, existe uma glória a ser revelada em cada um de nós. E a palavra diz que até a natureza está esperando por esse dia grandioso, este dia poderoso, que vai ser a libertação total dos filhos de Deus e também de toda a natureza que pertence a Deus, que pertence ao nosso Pai. Receba esta palavra, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra. Creia em Jesus Cristo. Se achegue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se achegue àquele que pode te dar vida. Se achegue àquele que veio para esta terra para cumprir algo que homem nenhum poderia cumprir. E através do seu sangue derramado naquela cruz, a própria palavra diz que ele nos lava e nos justifica. E nos dá o seu Espírito, para que através do Espírito a gente tenha força, a gente tenha poder para continuar nesta terra, vencendo os obstáculos, vencendo as dificuldades, vencendo as tribulações, porque é através do Espírito Santo que nós vence todas as situações que aparecem na nossa vida. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, porque esta palavra é verdadeira. Esta palavra vem do Espírito do Senhor para o coração de cada um de nós. Amém